43 agora, a polícia investiga a morte de uma criança que se engasgou com uma bola de assopro na cidade de João Pessoa. Foi numa clínica. O Águia conta os detalhes ao vivo. O Águia, o porquê a polícia vai investigar isso, Águia? Forte abraço, Bruno Pereira, mais uma vez para você e para todos. Foi um caso lamentável que aconteceu na última segunda-feira, dia 7, né? Essa criança especial de apenas 9 anos de idade estava fazendo aí um tratamento em uma clínica lá em Tambalzinho e acabou se engasgando aí com uma bexiga. Ele foi levado para o hospital de emergência e trauma, teve 3 paradas cardíacas e de repente teve morte cerebral. E ontem veio à tona a morte dessa criança de apenas 9 anos de idade. Agora, a polícia que está investigando já pediu o circuito de câmera da clínica para que eles possam fazer uma investigação com mais precisão. O irmão da criança mais velho veio até a delegacia e prestou um boletim de ocorrência. Lamentável a perca dessa criança especial com apenas 9 anos de idade que morreu vítima de engasgamento. Agora, a nossa repórter, a Sabrina, ela encontra-se com o Corpo de Bombeiros para que ele possa trazer algumas dicas de engasgo. Sabrina, bom dia, bom trabalho, é com você. E nós estamos aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros justamente para esclarecer à população o que fazer quando alguém de sua casa, seja criança ou adulto, engasgar. Como a gente viu aí na reportagem, também há casos comuns acontecendo diariamente aqui na capital. E eu estou com o Tenente Joás para poder dar essa informação e esclarecer à população. Num caso como esse em casa, alguém que se engasgou, seja adulto, seja criança, primeiro eu gostaria de fazer a demonstração com a criança, que é algo que está chamando bem muita atenção aqui na capital. O que a gente deve fazer, o pai, a mãe, o parente que tiver com essa criança, caso perceba que ela está engasgada, quais são os primeiros procedimentos? Bom dia, Tenente. Bom dia. Primeiramente devemos identificar uma criança, né, que no caso que ela está com engasgo, que é o roxidão dos lábios, cabeça roxa, ela não consegue chorar nem fazer nenhum sinais sonoros, então imediatamente você já percebe que ela está engasgada. Então você vai fazer uma primeira manobra, que é, vou demonstrar aqui e falar ao mesmo tempo. Vamos acompanhar aí, vocês aí de casa, ó, ele está com a demonstração aqui para poder a gente saber exatamente o passo a passo do que fazer. Pronto. Primeiramente você vai fazer a mão em forma de V na boca da criança, colocar ela sobre o seu antebraço, ela de bruços, e vai dar 5 tapas com a peito da mão sobre as costas da criança e vai observar se você consegue ver algum corpo estranho. Já observando esse corpo estranho, imediatamente você retira. Se ela já chorar ou tossir, a criança já voltou a respirar, interrompendo o fluxo que estava na traqueia dela. No caso, o primeiro passo é esse que você falou aí, as batidinhas, mas prestar atenção, se ela tossir, qualquer sinal dela já significa que desengasgou. Significa que houve foi retirado o entupimento que estava na traqueia da criança. Depois desse procedimento, faz o quê? Porque a criança vai chorar, vai ficar irritada. Vai chorar, se ela chorar, deixa ela tossir, porque aí ela vai expelir todo o corpo estranho que estiver na sua traqueia, impedindo a troca gasosa. A gente fica muito preocupado como mãe e como pai, o tempo que isso demora essa criança tentar voltar a respirar. A gente tem que ficar calmo num momento como esse, mas vocês pela experiência que tem, há um tempo determinado, depois de dar as 5 batidinhas, se ela não voltar, faz novamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, continua. Se a criança não retornar, também tem outra técnica que também se pode fazer. E concomitantemente você já liga para o serviço de emergência especializado e não para de fazer o procedimento. Outro procedimento seria colocar também a criança no antebraço, de peito para cima, na região do externo aqui do peito da criança, fazer compressões, 5 compressões, e observar se a criança chora ou coloca algum objeto para fora. Também é outro procedimento que podemos fazer e ficar observando se a criança volta a respirar ou chorar ou fazer algum sinal sonoro. Sinal sonoro, principalmente. É muito importante a gente ter essas recomendações e eu queria que você falasse também sobre os casos mais comuns desse tipo de ocorrência que chega aqui. Crianças engasgadas, vocês vão atender essas crianças com que tipo de objetos é mais comum ter engasgo?
Pronto. O engasgo é a obstrução das vias aéreas por algum corpo estranho. Pode ser tanto alimentos como objetos, né? Que crianças tendem a levar muito objetos, brinquedos à boca, né? E temos também o caso de da alimentação, como carne, pão, entre outros. Muito importante também a gente falar, o pessoal aí de casa, que não é só criança que se engasga, não. Adulto também pode se engasgar e tem outros procedimentos que o Corpo de Bombeiros ensina e dá essa orientação à população sobre os primeiros socorros em caso de engasgo com adulto. Eu queria que você demonstrasse sobre isso e falasse também nessa questão de adultos engasgados. No caso do adulto engasgado, o sinal universal que podemos observar, vamos demonstrar aqui com o militar, é o sinal aqui com a mão ao pescoço. Você vai perceber que ele não consegue falar nem tossir, então você imediatamente já observa que a pessoa está engasgada. Então aí a gente já vai para fazer o procedimento que chama manobra de Heimlich. E eu vou demonstrar aqui com o militar como é que faz. Vamos lá, vamos acompanhar vocês aí de casa, porque isso é super importante, são medidas de primeiros socorros. Pronto, então você vai imediatamente, observou que a pessoa está engasgada, não consegue falar, nem tossir. Você imediatamente abraça aqui o abdômen, vamos fazer uma pressão positiva no epicárdio, que é a região superior do tórax, logo abaixo aqui da coluna, da região torácica. Então vamos fechar o punho, colocar sobre a região torácica superior. Com a outra mão eu faço a compressão e puxo para mim e para cima, como se fosse um J. Até que haja fluxo de ar novamente, que a vítima coloque aquele corpo estranho para fora. Nesse caso não é nem a questão da força, é a questão do posicionamento correto. O posicionamento e também um pouco de força, né? No caso do adulto. Tem também em caso de jovens, a técnica é a mesma. Em crianças, 6, 7, 8 anos, 2 anos, a técnica é a mesma. Porém, só vamos fazer se ajoelhar, ficar na posição aqui da altura da criança e fazer a mesma técnica, como se fosse um J. Eu coloco minha mão, puxo para mim e para cima, como se fosse um J. E ali vai fazer com que haja uma pressão positiva, expelindo aquele corpo estranho para fora. Está acontecendo também muito aqui na capital a questão de afogamentos. A gente fica muito em dúvida no que fazer quando perceber que a criança ingeriu muita água, se afogou, até a chegada do Corpo de Bombeiros. O que é que devemos fazer? Principalmente afogamento, engasgo, qualquer obstrução das vias respiratórias. Primeira coisa, manter a calma, chamar o serviço de emergência, porque o médico chegando ao local, em caso de engasgo ou afogamento, ele vai melhor proceder da melhor forma possível, como o caso de uma traqueostomia, se for o caso, né? E vai dar um suporte melhor de vida àquela pessoa. Obrigada, Tenente Joyce, por todos os seus esclarecimentos. Mais uma vez, a gente salienta à população a importância do Corpo de Bombeiros. Para finalizar, eu queria que você desse todos os contatos, as orientações finais para a população. O Corpo de Bombeiros está aberto a qualquer chamado, situação, precisar, ele pode ligar 193 e a gente vai de imediato fazer esse pronto atendimento à população em qualquer local do estado da Paraíba. Obrigada, Tenente Joyce, pelos seus esclarecimentos. Bruno, eu volto com vocês, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pelas suas informações. Abraçar os meus amigos do Corpo de Bombeiros que sempre colaboram aqui com o nosso programa.